lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes dissesse: multiplicarei os vossos descendentes como estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que tenho falado. E eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Meus irmãos, esta manhã é uma manhã que eu já venho aguardando há algum tempo, porque eu gostaria de me dirigir a você que é intercessor. Você que intercede pelas vidas de outra pessoa. É um privilégio, irmãos, estar aqui numa igreja. É um privilégio estar numa igreja que a gente vê que há intercessores, que há pessoas que intercedem por outras. E eu queria trazer essa mensagem para os irmãos, é mais uma pequena reflexão, porque assim, eu vejo que não é aqui na nossa igreja, mas em todos os lugares. A intercessão é um ministério assim, que não tem o glamour, né? Que é um ministério que talvez até não tenha um reconhecimento por parte da igreja em geral, né? Porque é um ministério que trabalha escondido. É como o pastor aqui nos disse uma vez, são como os pregos que estão aqui nesse templo. Ninguém está vendo os pregos, mas se não fosse o prego aqui, essas paredes não estariam aqui. Então, eu quero me dirigir a você, que se não for oficialmente do ministério, né, de intercessão, mas você é um intercessor, porque apesar da gente talvez não reconhecer, a gente vê na Bíblia que diversas vezes, diversos personagens, diversas passagens, a Bíblia ela vem homenagear, né? Não é homenagear, mas ela vem reconhecer a vida do intercessor. Isso já nos ensina uma coisa, meus irmãos, que mais importante do que ser reconhecido pelos homens é ser reconhecido por Deus. E essa deve ser a nossa principal ambição. Se você intercede por alguém, pode ser que nunca você vai aqui na terra, talvez colher os frutos, né? Mas o Senhor, que é quem tem a maior recompensa, Ele vai recompensar cada um dos irmãos. E por isso, meus irmãos, eu acredito que a intercessão ela deve ser o principal papel da igreja. Um dos principais papéis da igreja deve estar em primeiro, talvez assim, o ministério da palavra, do louvor, da intercessão, tudo no mesmo patamar. Porque há pessoas, irmãos, há pessoas caídas, há pessoas talvez doentes, há pessoas feridas, há pessoas talvez que estão desanimadas, há pessoas que estão entregues e que elas por si próprias não vão conseguir sair da situação que elas estão. Elas estão esperando a intercessão de alguém. A intercessão de alguém vai tirar aquela pessoa daquela situação. E o Senhor nos deu essa missão aqui, que é de interceder pelos outros, porque Ele sabe que a intercessão ela é uma chave. Quando o Senhor entrega isso para a igreja, entrega a intercessão para a igreja, Ele sabe que a igreja, se souber o que ela tem nas mãos, se ela souber essa chave que ela tem nas mãos, que ela é uma chave, que ela move a mão do Senhor. Você, quando intercede para alguém, você pode ter certeza, o Senhor não resiste a um arrependido, um pecador arrependido, e o Senhor também não resiste a uma oração sincera. A mão dele se move para alcançar uma oração sincera. Meus irmãos, e eu aprendo assim, vendo na Bíblia e vendo também na vida das pessoas, assim, que eu conheço alguns intercessores, que o maior benefício da intercessão não é aquela pessoa que está sendo o alvo da intercessão. Você orou por alguém, essa pessoa pode até ser curada, essa pessoa pode até voltar para os caminhos do Senhor, essa pessoa pode sair de uma situação financeira difícil, mas ainda assim ela não é o maior beneficiário. O maior beneficiário é para quem intercede, porque essa pessoa se aproxima cada vez mais de Deus. E nós lemos um texto aqui, irmãos,
que fala de um certo intercessor, Moisés. Todo mundo conhece essa história. Moisés está ali no monte. Ele subiu para o monte, ficou ali por 40 dias e 40 noites, conversando ali com Deus, Deus passando para ele instruções para o povo, passando também as leis, né? As tábuas da lei. E ali naquele período, o povo lá embaixo começa a ficar já impaciente, porque estava demorando, revoltado. O povo já estava... Parece que o povo esquece fácil as coisas, irmãos, que o povo tinha acabado de passar por um monte de livramento pelas mãos do Senhor, mas já estava murmurando novamente, né? E então o povo resolve fazer o impensável. Ele resolve pedir ali um bezerro para adorar. Eles tiram as joias que eles têm, entregam ali para Arão. E é outra coisa impensável, que Arão tenha feito o bezerro para eles adorar. Arão era o braço direito de Moisés, irmãos. Era a pessoa que sabia de todas as intimidades praticamente que Moisés tinha com Deus, de tudo que aquele povo tinha passado. Arão sabia, e mesmo assim Arão fez o bezerro para eles. E é uma coisa assim que eu percebo, muitas vezes quando a gente vai deixando de interceder para o povo, a gente pode cair no risco de estar fazendo bezerro para o povo adorar. A gente pode estar correndo o risco de ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Então, irmãos, a gente vê que Deus, ele não se agradou dessa situação. Deus, ele não se agradou porque Deus não agrada de idolatria. Deus não gosta de nenhum pecado, mas tem alguns pecados que Deus abomina ainda mais. Idolatria, eu acredito que é um deles. E aquele povo, então, idolatra aquele bezerro e aquilo chama a atenção de Deus. E Deus vai e fala com Moisés, está no versículo 10. 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para minha ira se acenda contra eles, e eu os consumo, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui nós já aprendemos uma coisa, irmãos. Quando Deus fala com Moisés, se você é intercessor, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, corre o risco de Deus querer falar com você. Corre o risco de Deus querer revelar os planos dele para você. Corre o risco do Senhor até te pedir, como ele pediu para Moisés: Moisés, deixa que eu me assento, que eu vou contra aquele povo, matar aquele povo. E o que me chama a atenção, irmãos, quando o Senhor faz essas palavras, o Senhor fala essas palavras para Moisés, o Senhor está fazendo uma oferta para Moisés. Se vocês repararem bem, Deus falou para Moisés assim, eu vou resumir nas minhas palavras para que os irmãos entendam melhor. Moisés, deixa que eu acabe com esse povo. Vou acabar com eles. Você está vendo o trabalho que eles estão dando? O que eles estão fazendo? E eu vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. O que faríamos nós se tivéssemos no lugar de Moisés, irmãos? Essa é uma pergunta assim, que talvez faríamos: ó Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Talvez faríamos isso. Mas, irmãos, o intercessor, o amor está presente no coração dele. Moisés, ele resolve largar o benefício próprio dele, que ele seria como Noé, faria tudo novamente através da família de Moisés. Moisés fala assim: não, Senhor, esse é seu povo. O Senhor não tirou eles de lá, agora o Senhor aguente. Só aguente. E Moisés intercede ali pela vida daquele povo que só reclamava, aquele povo que queria ver mais ele pelas costas, aquele povo que talvez machucava ele, que talvez feria ele. Mas Moisés intercede, porque o coração do intercessor é um coração de amor. É um coração que não importa o que a pessoa faz contigo, não faz com você, faz conosco, você fala assim: não, Senhor, eu amo essa pessoa, mesmo que ela não me ame, eu amo ela e vou interceder pela vida dela. E Moisés, então, irmãos, ele rejeita aquela proposta.
Ele dispensa aqueles benefícios. E eu tenho, assim, uma pergunta para os irmãos pensarem. Se os irmãos, se nós, se eu, se o Alencar, se todo mundo aqui ainda não é um intercessor, vamos nos perguntar, será por que nós não somos intercessores ainda? Será que porque nós não oramos por alguém? Porque pode, irmão, correr o risco de estar faltando amor. E o amor, o Senhor nos garantiu que quando nós fôssemos salvos, o amor estaria presente em nossos corações. Então, se você não consegue orar por alguém, irmão, se preocupe. Se preocupe, porque algo pode estar errado conosco. E eu, irmãos, eu resolvi falar com os intercessores nesta manhã, porque eu tenho um pequeno testemunho para contar para os irmãos, que pode ser assim, para muitos, né, algo simples, mas uma situação que eu vivi. E essa situação começou em 2007. Curiosamente, irmãos, essa situação começou no ano que eu deixei os caminhos do Senhor. No mesmo ano, surgiu em mim um caroço, aqui na parte do pé das costas, no cóccix, que chama a nomenclatura correta. E era um caroço pequeno, como uma espinha, como um furúnculo, mas que não sarava. Passou-se o tempo, passou-se meses e não sarava, e começou a sangrar, começou a sair pus. E como algo não estava normal, eu e minha família, nós procuramos um médico e diagnosticaram, né, como um cisto pilonidal, que é o nome. Cisto pilonidal. E o médico já falou, olha, tem que operar. Não, por medicamento não vai resolver, tem que operar. Então ali, em 2007, meus irmãos, eu fiz a primeira cirurgia que eu fiz para tratar desse cisto. A primeira cirurgia. E foi uma cirurgia normal, uma cirurgia simples, até porque o caroço ainda era pequeno. Fiz a cirurgia, cortaram, tiraram o caroço, fizeram a costura, né? Uma cirurgia simples. E daí uns 20 dias eu teria que voltar para fazer a retirada dos pontos. Então, ocorreu tudo normal, cicatrizou, fui lá tirar os pontos, mas passou cerca assim, de um mês depois que tinha cicatrizado, começou de novo. Começou a sangrar novamente, a sair pus novamente. Então, nós voltamos no médico e o médico falou, olha, o cisto reincidivou, que é voltar, o cisto voltou. É necessário mais uma cirurgia. E em 2008, eu anotei as datas que eu não esqueci. Em 2008, então a gente trocou de médico, né? A gente falou assim, não resolveu com isso, vamos tentar algo diferente. A gente foi com outro médico. Esse médico era até o prefeito lá da cidade, era uma pessoa de difícil acesso. E a gente operou com ele. Ele decidiu fazer uma cirurgia diferente, que era uma cirurgia sem pontos. Ele somente tirou o cisto, fez um buraco assim mais ou menos no meu corpo, e essa cirurgia teria que fechar por si só. Então ficou ali a carne exposta, né? Chama cirurgia a céu aberto. Quem quiser depois ver na internet, é bem bonito. E essa cirurgia, então a gente teve um período longo de recuperação, porque tinha que fechar de dentro para fora e cicatrizando. E foram mais ou menos 70 dias, né, pai? 70 dias ali deitado numa cama, sem poder sentar, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. E com os meus pais fazendo ali, né, diariamente, limpeza, curativo. E passou os 70 dias, fechou, tudo ok. Vamos seguir em frente, a vida, né, sarou. Passou uns 20 dias de novo, voltou novamente. Reicidivou novamente. E aquilo ali já me deu um desânimo, né? Porque já é a segunda vez, segundo período de recuperação. Então, o que aconteceu é que eu fiquei assim, um pouco enfadado, né? Era um período como eu disse para os irmãos, era um período que eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Era um período que eu queria mais saber da gandaia. Então eu falei assim, não deu certo, agora eu não vou operar também mais não.
passou 2 anos, e eu convivi com aquilo ali 2 anos, aí não aguentei mais. Procurei meu pai, minha mãe, falei, não tem jeito, tem que operar de novo. Aí fomos para uma outra cidade, uma cidade um pouquinho maior, né? Procurar um médico talvez um pouco melhor. Mas antes disso, só voltar a recapitular aqui, porque nessa de 2008, na última, aqui o prefeito fez, no dia da cirurgia, eu cheguei em casa, né, com os meus pais, a gente operou e já foi para casa no mesmo dia. Quando eu cheguei em casa, à noite eu fui tomar banho, quando eu olho para o chão assim, aquela poça de sangue no chão assim. Aí eu chamei meu pai, minha mãe, aí eles já me acudiram lá com a toalha, e a toalha encharcou tudo de sangue. Colocava na bacia, lavava a toalha, colocava de novo, e a bacia encheu de sangue. E estava tendo uma hemorragia. E tem coisas, irmão, que é pra gente aprender, assim, porque o médico era o prefeito, é uma pessoa. Se tem uma coisa difícil, irmão, é ligar para um prefeito. Se alguém já fez alguma tentativa aqui. Mas meu pai ligou, o médico atendeu. Naquele momento ali, meu pai e minha mãe já não estavam aguentando ver sangue, ligou, atendeu. O cara falou assim, olha, eu tô aqui tomando banho, mas daqui 5 minutos eu tô aí na sua casa. Ele chegou lá na minha casa molhado ainda, porque ele sabia que não era algo simples. Aí ele viu que era uma hemorragia, me levou para o hospital, fez uma mini cirurgia, já cheguei lá no hospital um pouco desmaiando, por falta de sangue, mas passou aquilo ali e consertou e voltou de novo, como eu disse aos irmãos, né? Nós já vamos para 2009, 2 anos depois. 2 anos depois nós resolvemos operar lá em Manhuaçu. E procuramos esse outro médico, ele resolveu manter aquela mesma cirurgia, que é a céu aberto. Falou que era o melhor caminho, né? Era o melhor caminho, fez a operação, fomos para casa, mais 70 dias de esperando cicatrizar novamente. E acabou que recuperou e voltou novamente, irmãos. Aí nós fomos para 2000 é que eu anotei as datas aqui, porque eu sou ruim de data. Aí passou mais 2 anos novamente. E no início de 2011, eu fiz a minha 4ª cirurgia com esse mesmo médico de Manhuaçu. Ele mudou o procedimento, ele já não fez mais a céu aberto. Ele fez uma diferente. Ele deixou meio que céu aberto, mas ele cobriu de pele para cicatrizar mais rápido. E essa foi a primeira cirurgia que a Jéssica passou comigo já. Que eu conheci ela em 2010, né? E aí a gente fez essa cirurgia em 2011 e recuperou, mas infelizmente voltou novamente. Esse caroço voltou, aquilo que era desse tamanho, irmão, já estava assim, cada vez que é uma cirurgia que você fazia, ia aumentando o tamanho da cirurgia, né? E aí, após essas 4 cirurgias, irmãos, o desânimo tomou conta, né? Que assim, eu já colocava na minha cabeça como um bom pessimista, né? Como um bom pessimista, eu assim, não vou operar mais. Isso aí já era, não tem conserto, meu negócio é conviver com aquilo. E eu passei, irmão, 7 anos convivendo com aquilo, sem operar novamente. E acostuma, irmão. A gente acostuma com coisa boa, mas com coisa ruim a gente também acostuma. Assim, eu via a Jéssica sofrendo, meus pais sofrendo, mas às vezes eu mesmo já estava acostumado com aquilo. Assim, você tem que fazer curativo todos os dias e trabalhar de curativo, voltar a estudar de curativo. Vim para os Estados Unidos fazendo curativo, fiquei aqui trabalhando 2 anos fazendo curativo todo dia. E chegou um momento que não dava mais, não estava aguentando mais. E o cisto não parava de crescer, né? E então a gente resolveu procurar ajuda e eu procurei no Google, assim, procurei no Google, a proctologista. O primeiro que eu achei lá, eu falei, vou marcar uma consulta nesse daí. Aí marquei o nome da doutora Margarita Murphy. E essa mulher também é parte do testemunho. Porque essa mulher, eu acredito que foi um anjo que o Senhor nos mandou, irmãos. A começar assim, de coisas básicas, igual eu procurar uma pessoa no Google, não tinha informação de nada.
Eu cheguei lá para consultar. Os irmãos já sabem que como é difícil falar inglês, né? Um pouquinho complicado. Eu chego lá, a médica fala português. E assim, e desde a primeira vez que eu vi aquela mulher, eu já senti algo bom, assim, sabe? Não é aquelas pessoas que tá querendo mais, é que você vai embora logo. E assim, essa mulher falou, não, nós vamos te operar, eu vou te mostrar aqui as cirurgias que eu já fiz, o meu método é diferente, tal. Eu já tinha falado com ela do jeito que eu já tinha operado antes. Eu falei assim, o meu método é desse jeito, daquele outro. Então marcamos a cirurgia e ela me encheu de esperança, porque ela falou assim, olha, muito dificilmente alguma pessoa que eu opero volta aqui. Muito difícil. Já teve pessoas que passou por 5, 6 cirurgias que eu operei e não veio mais. E ela me operou e eu fiquei aqui, foi em 2018. Eu estava trabalhando com o Anderson ainda. Aí eu operei, fiquei mais ou menos 60 dias de repouso lá na minha casa. E os irmãos sabem, irmãos, que ficar parado já é ruim. Agora ficar parado nos Estados Unidos ainda é pior, né? É uma coisa assim. E eu ficava entristecido porque eu via a Jéssica saindo para trabalhar e eu lá em casa naquela situação. Mas o Senhor sabe, meus irmãos, o Senhor tem propósito com as coisas. Ele nos ensina em todas as situações. Ele nos ensina a depender dele. Ele nos ensina que não é pelas nossas forças que as coisas chegam na nossa casa. E aconteceu, irmão, que a cirurgia cicatrizou, mas o caroço voltou mais uma vez. Já era a 6ª vez, né? E eu conversando com a Jéssica falou assim, não, vamos mudar de médico. Eu falei, não, Jéssica, eu vou lá naquela mulher. Porque a primeira vez que eu operei com ela, irmãos, assim, ela não me cobrou nada dela. Ela só me cobrou o hospital e o anestesista. Deu $2.000. Isso com a cirurgia aqui nos Estados Unidos é de graça. Ela falou assim, e outra, Kendi, você paga quantas vezes você quiser. Se você quiser me dar $100 por mês, você pode me dar. Então eu falei, não, vou ir lá, vou com ela novamente. E fui lá nela, 3 anos depois. Eu não fui no mesmo ano, porque minha família também estava passando por uma situação difícil no Brasil e eu não poderia deixar de trabalhar. Então, eu não poderia deixar. Então, eu passei mais 3 anos sem operar e fiz a cirurgia em 2021. Procurei a doutora Margarida de novo e ela me falou assim, olha, Kendi, nós vamos operar, mas dessa vez você não vai pagar nada. E ela me operou, irmãos, pela honra e glória de Deus. Já faz 1 ano e não voltou mais. Assim, é uma coisa simples, é um simples caroço, mas 14 anos, que foram 14 anos, assim, aprendendo muitas coisas, aprendendo o valor de poder sentar num lugar, o valor, talvez, assim, de sentar no chão, porque eu não conseguia sentar no chão. Bicicleta eu nunca mais andei, até hoje não ando, mas Deus, Ele ensina. E por que eu estou contando isso para os irmãos? Talvez é um testemunho assim, já tivemos muitos testemunhos mais impactantes aqui, porque eu creio, irmãos, que essa cura, ela só foi possível pela intercessão. Aqui na igreja teve pessoas que orou por mim, minha família orou por mim, Jéssica orou por mim, mas eu vou falar para os irmãos, eu não orei por mim. Nesses 14 anos eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus para me curar. Eu nunca pedi a Deus, Senhor, cura isso de mim. Nunca pedi, porque eu me sentia merecedor daquilo, por ter largado os caminhos dele. Eu falei assim, não, eu não vou pedir. E eu não pedi durante esses 14 anos. Eu não sei que eu não fiz certo, não é o certo de se fazer. Mas por isso que eu estou falando para os irmãos que só foi possível pela intercessão. E eu creio que, assim como eu, irmãos, que não tinha vontade de orar por aquilo, que não achava justo eu pedir aquilo, assim como eu creio que o Senhor tem pessoas espalhadas por aqui esperando por uma oração de alguém aqui.
E eu creio que talvez esses 14 anos que eu passei por isso foi para eu poder contar um testemunho aqui nessa manhã, para alguém poder ouvir isso e orar por outra pessoa. E eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos, por tudo. Assim, é uma situação diferente, né, que a gente passa na vida, mas você passa a enxergar, como eu disse, coisas simples, de maneira diferente. E a intercessão, irmãos, ela me prova. Eu senti isso na pele, né? Que Deus, ele deposita o amor dele no coração de várias pessoas para você poder dividir com pessoas que talvez ainda não receberam o amor dele. E assim como Moisés, que eu li aqui nesta manhã, talvez a pessoa que está precisando da sua oração seja uma pessoa que mais merecia que você falasse assim: Senhor, seja feita a sua vontade. Talvez a oração de intercessão que você acha que você deveria fazer era assim: ô Senhor, trata com essa pessoa. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você ore e interceda em favor dessa pessoa. E essa pequena reflexão que eu queria deixar para os irmãos essa manhã, e que o Senhor possa levantar, né, mais intercessores e nos levantar, né, quando cairmos, e se cairmos, levantarmos para orar por alguém que passa situações iguais a nós. Amém?